Boa noite, queridos. Que alegria estar aqui com vocês. Confesso para vocês que eu sou um participante online. Eu não consigo participar presencialmente todas as semanas, mas eu sempre assisto lá depois. Então é um grande privilégio estar aqui e poder ver, puxa, essa multidão de homens aqui, né? Parabéns para você. Queria que você olhasse para a pessoa do seu lado e falasse assim, parabéns, você é um cara corajoso. Gente, segunda-feira à noite, você vir aqui, de fato, é um grande desafio, mas ao mesmo tempo demonstra o seu desejo de aprender mais de Deus e ser um homem de valor dentro da sua casa. Então, parabéns para você, de fato. Que realmente Deus continue a te usar e realmente a te dar essa coragem e essa intrepidez de estar aqui todas as semanas. Mas vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre administração de tempo. E, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer aí o pastor Marcílio, Gerson, toda a liderança pelo convite. E realmente é um grande desafio falar sobre administração de tempo. E sabe, talvez hoje eu e você, durante muito tempo da nossa vida, a gente ouviu uma certa frase. Eu queria pedir para o pessoal passar aí. Uma frase talvez que você ouviu ou já falou. Tempo é dinheiro. Você já ouviu essa frase? Ou já falou essa frase? Dentro do meio corporativo isso é muito comum, né? Tempo é dinheiro, você não pode ficar parado, pois afinal, pessoa parada é dinheiro perdido. Mas sabe, é muito interessante porque quem escreveu, essa frase é atribuída a Benjamin Franklin. E ele escrevendo um ensaio para um jovem empreendedor, em um dos seus escritos, e exatamente foi essa frase que ele falou. Porque, de fato, ele queria dizer enfatizar que a administração do tempo é realmente a maneira eficaz para alcançar prosperidade financeira. E a gente vê que, ao longo dos anos, essa ideia foi propagada. E isso chegou até a mim e você hoje, né? Dizendo que tempo é dinheiro. E que a gente não pode desperdiçar tempo, porque senão a gente está desperdiçando dinheiro também. Mas sabe, de uma certa forma, a gente acaba sendo influenciado de uma maneira um pouco negativa, porque, querendo ou não, muitas vezes nós investimos o nosso tempo em coisas que realmente não são importantes. Muitas vezes nos focamos no nosso trabalho e aquilo que deveria ser prioridade na nossa vida, ele é colocado talvez no último lugar da nossa agenda, do nosso dia a dia. Mas hoje eu quero olhar para um texto da Palavra de Deus com vocês e juntos nós descobrimos o que nós podemos aprender com relação à administração do tempo. Algo muito desafiador para os nossos dias de hoje, porque somos instigados, somos influenciados de fato, a pensar nesse tema. Então eu quero ler com você o texto que está lá no livro de Salmo, capítulo 90, versículo 12. Se você quiser abrir, né? Salmo 90, 12, vai dizer o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Um texto que talvez você conheça, já ouviu falar, talvez saiba até de cor, mas que nos ensina como nós podemos administrar o nosso tempo. O Salmo vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Esse texto aqui é atribuído a Moisés, um homem que viveu experiências tremendas na presença de Deus. Você conhece a história, né? Um homem que foi chamado por Deus para libertar o povo, que teve grandes desafios na sua caminhada, mas que ao final da sua vida, ao longo da sua trajetória, pôde escrever alguns salmos e, inclusive, esse que nós lemos, de fato, é um dos salmos que é atribuído a Moisés. Mas olhando para esse texto, o que nós podemos aprender, como eu e você, a gente pode administrar bem o nosso tempo? E a primeira lição que a gente aprende aqui, com relação a esse texto, é a relevância de contar os nossos dias. O texto nos mostra, ensina-nos a contar os nossos dias. Mas o que de fato significa, o que de fato representa isso? A relevância para mim e para você de contar os nossos dias. Sabe, contar os nossos dias realmente vai nos dizer que nós precisamos entender que os nossos dias, eles são breves. Sabe, nós agora há poucos oramos pela família do João Val. Um homem que segunda-feira passada estava aqui. E que, por uma situação, na quarta-feira, muitos encontraram ele aqui na igreja e estava bem, conversando e tal. E, de repente, por uma situação, hoje nós oramos pela família porque está vivendo luto.
O fato de esse texto nos incentivar a ensinar os nossos dias, vai dizer que a nossa vida é muito breve. Tiago capítulo 4, verso 14, vai dizer que a nossa vida é como uma névoa, como uma fumaça, que aparece e logo se dissipa. Mas contar os nossos dias nos incentiva ao quê? A olhar para a nossa realidade do dia a dia e perceber como estamos investindo o nosso tempo em coisas que precisam ser prioridade nas nossas vidas. Aonde você tem investido o seu tempo? Como você tem investido o seu tempo lá na sua casa? Como você tem investido o seu tempo com a sua esposa? Como você tem investido tempo com os seus filhos? Como você tem investido tempo com seus amigos? Porque, afinal, contar os nossos dias nos incentiva a olhar para a brevidade dos nossos dias, para a brevidade da nossa vida. Talvez muitas vezes você pensou, puxa, vou deixar isso para outro dia. Eu conheço muitas pessoas que a gente vai evangelizar e ela fala, não, quem sabe mais para frente, quando eu for um pouco mais de idade, deixa eu curtir a minha vida agora, deixa eu aproveitar os meus momentos. E sabe, muitas vezes a gente faz isso também no nosso relacionamento com as nossas famílias, com os nossos queridos. Não colocamos aquilo que é a prioridade na nossa vida. E vamos vivendo, desperdiçando tempo, investindo em coisas que não são prioridades e perdemos tempo ao invés de investir em pessoas que são extremamente importantes para mim e para você. Contar os nossos dias nos dá a questão de entender que as nossas ações e as nossas atitudes, de fato, vão marcar a história daqueles que nos cercam. Semana passada a gente ouviu falar sobre um pai segundo o coração de Deus. E a importância de termos momentos a sós com os filhos, momentos em que marcam aquele contato, aquele momento com o seu filho. E sabe, se a gente perguntar para os nossos filhos quais são as marcas, quais são os momentos em que realmente isso fez com que ele entendesse a importância que ele é para mim e para você. A importância de investir tempo junto com os nossos filhos, com a nossa esposa, e não desperdiçar tempo em outras coisas. Sabe, muitas vezes a gente, como o sacerdote do lar, aquele que provê, muitas vezes a gente trabalha o dia todo e a gente chega em casa cansado e às vezes a gente gosta de entrar na caixinha do nada. Sabe a caixinha do nada? Talvez você saiba qual é a caixinha do nada, né? Você chega na sua casa, você senta ali, você não quer saber de nada. Só quer esquecer do dia que talvez foi um dia pesado, um dia difícil, um dia muito puxado. Mas esquecemos que quando chegamos tem uma esposa esperando, tem filhos esperando, tem uma mãe, tem um pai. E muitas vezes não entendemos a importância de valorizar esses momentos juntos. Esse texto vai nos incentivar, de fato, a priorizar, a valorizar cada momento das nossas vidas, com os filhos, com a esposa, com aqueles que são queridos para mim e para você. Mas a pergunta que eu faço para mim, quando eu estava estudando e falei assim, como que eu tenho contado os meus dias? Eu tenho, de fato, contado os meus dias e percebido a preciosidade e entender a importância de valorizar os momentos com aqueles que me cercam? Mas eu quero fazer essa pergunta para você hoje. Você tem contado os seus dias? Você tem priorizado momentos especiais com aqueles que te cercam? Com os seus familiares? Onde você tem investido o seu tempo? Onde você tem investido os momentos em que você poderia, sim, investir com os seus queridos e aqueles que são especiais para mim e para você? Mas uma segunda questão que nós entendemos aqui, encontramos no texto, o texto vai dizer, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. E a segunda lição que nós entendemos aqui é buscar um coração sábio. E sabe, talvez você já ouviu muito essa frase, sabedoria é diferente de conhecimento, e de fato é. Eu conheço muitas pessoas que são extremamente cultas, que conhecem muita coisa, mas que não têm um pingo de sabedoria. E buscar um coração sábio é saber entender que estar contando os seus dias, estar com aquelas pessoas que te cercam, mas também saber como lidar em cada situação. Em ter sabedoria de como administrar os conflitos que muitas vezes acontecem dentro da sua casa. Encontrar sabedoria em saber como lidar com as situações que muitas vezes o seu filho está enfrentando e que talvez você nem saiba.
que talvez ele está compartilhando com um amigo da escola, ou que talvez está compartilhando com um vizinho, ou que talvez está compartilhando apenas com a sua esposa, mas não com você. E que eu e você, como pai, deveríamos ser o amigo em qual ele está ali, abrindo o coração e colocando aquilo que ele está enfrentando. Mas muitas vezes, quando nós não temos sabedoria, quando nós não buscamos um coração sábio, nós muitas vezes desprezamos o coração dos nossos filhos. Às vezes falando, sai daqui, você está de mimimi. Mas muitas vezes não prestamos atenção naquilo que está no coração do nosso filho. E esse texto vai nos incentivar a buscar, a alcançar um coração sábio, em saber como lidar com as situações, em saber como falar com as nossas esposas, a falar com os nossos filhos, a falar com os nossos pais. Deus deseja que eu e você, a gente busque ter um coração sábio. Mas a pergunta que eu faço para mim e quero estender a você também, você tem buscado ter um coração sábio diante do Senhor? Você tem buscado em Deus sabedoria de como resolver os conflitos que acontecem dentro do seu lar? Dentro do seu trabalho? Você tem tido sabedoria quando chegar em casa, deixar os problemas lá do trabalho lá e entrar na sua casa entendendo que a sua esposa, os seus filhos não são culpados por aquilo que aconteceu? E muitas vezes nós fazemos isso, nós somos frustrados no trabalho, acontece alguma situação, e o que a gente faz? Quando a gente chega em casa, a gente vai, despeja em cima dos nossos filhos, despeja em cima das nossas esposas. Isso não é ter um coração sábio. Mas esse texto vai nos encorajar a buscar ter um coração sábio no Senhor, em saber como lidar com as situações, em saber como lidar com as realidades que nós enfrentamos, em saber como fazer escolhas e decisões no nosso dia a dia. Você tem tido um coração sábio? Você tem buscado em Deus ter um coração sábio para administrar as situações que acontecem no seu dia a dia? Sabe, quando nós olhamos esse texto aqui, Moisés, alguns estudiosos vão dizer que ele, ao escrever esse texto, ele já estava na sua idade bem avançada, por volta de 80, 90 anos. Então, assim, era uma fase onde ele já tinha passado por várias experiências, por vários momentos da vida. E é muito interessante porque existem datas que marcam a nossa trajetória de vida. Eu, semana passada, completei 40 anos. E aí você coloca na balança, né? O que você fez até agora e o que você projeta para frente. E sabe, isso realmente é algo importante para nós, em buscar sabedoria ao Senhor e olhar para o nosso passado e falar assim, puxa, o que eu fiz de errado, o que eu posso fazer melhor daqui para frente? E ao mesmo tempo projetar e falar assim, puxa, qual é o caminho que eu vou trilhar? Qual é o caminho que eu vou buscar no Senhor para ter um coração sábio nas decisões, nas questões da minha vida do dia a dia? Mas muitas vezes nós não paramos e não olhamos para trás em ver o que nós cometemos de erro e buscamos no Senhor a sabedoria de como nós vamos caminhar daqui para frente, de como nós vamos lidar com as situações que acontecem no nosso dia a dia. Moisés, quando ele escreve esse texto e pede ao Senhor para que o Senhor dê a ele um coração sábio, era um homem já experiente na vida. Um homem que já estava quase encerrando a sua carreira. Mas mesmo assim teve um coração e dizia assim, Senhor, me ensina a contar os meus dias para que eu alcance um coração com sabedoria. Mas muitas vezes nós olhamos para o nosso conhecimento, nós olhamos para a nossa experiência de vida e não buscamos no Senhor sabedoria de como administrar as questões das nossas vidas. Não buscamos, não temos muitas vezes a humildade de dizer assim, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a ter um coração sábio. Eu preciso que o Senhor me ajude, sim, a viver com discernimento dia após dia de como viver e administrar as questões da minha vida. Essa sabedoria que vem do Senhor nos permite tomar decisões que são mais assertivas no nosso dia a dia, seja no nosso trabalho, mas principalmente dentro do nosso lar. Porque, querendo ou não, as nossas atitudes, elas falam muito mais do que palavras. Talvez você não emita um som, mas a maneira como você reage a algumas situações dentro da sua casa faz com que o seu filho se sinta um pouco rejeitado. Faça com que a sua esposa não se sinta amada. Por isso nós precisamos sim buscar no Senhor um coração sábio,
para saber como lidar em cada dia, em cada situação e como as nossas decisões muitas vezes influenciam o meio a qual nós estamos inseridos. Mas uma terceira questão que nós encontramos aqui é que o uso do nosso tempo com propósito. Deus nos dá 24 horas. Todos nós temos 24 horas. Mas como você tem usado essas horas que o Senhor tem dado a você? Sabe, eu lembro na época do seminário, eu tinha um professor que eu ficava me perguntando assim, falei, cara, como que você consegue? Ele era casado, tinha um filho, é casado ainda, né? Tem um filho, mas ele era professor numa escola de manhã, no período da manhã, diretor dessa escola no período da tarde, dava aula no seminário à noite e era tradutor juramentista. E ele trabalhava nessa dinâmica. E aí um dia eu perguntei, falei, cara, como que você consegue administrar o seu tempo? Como que você consegue? Aí ele falava assim, puxa, ainda eu gosto muito de Lego e meu filho também ama, então quando eu chego em casa nós montamos Lego juntos. E eu ficava assim, meu Deus, mas como que você consegue fazer tudo isso, cara? Trabalhar de professor de manhã, gerenciar a escola à tarde, dar aula à noite, ser tradutor juramentista e tal, não sei o quê. Ele falou assim, puxa, eu coloco prioridades na minha vida. O que é prioridade para mim? A minha família. Então, quando eu tenho o meu tempo livre, o que eu faço? Eu monto Lego com meu filho. Porque eu sei que aquilo é importante para ele. Porque aquilo eu vou criar laços com ele e que vai marcar a sua história para o resto da sua vida. Mas sabe, quando nós entendemos que nós precisamos usar o nosso tempo como um propósito de abençoar pessoas, com um propósito de abençoar vidas. E de fato é um grande desafio para mim e para você investir tempo, o tempo que o Senhor nos deu, com o propósito a qual Ele nos chamou. Todos nós aqui, homens, fomos chamados com um propósito: ser sacerdote do nosso lar. Ser o responsável, espiritualmente falando, pela nossa casa. Ser aquela pessoa onde a sua esposa pode encontrar em você, em mim, essa pessoa em que realmente ela vê, puxa, esse é o homem que busca Deus em todas as situações. Eu e você, nós somos chamados para ser aqueles que encaminham, que levam os nossos para a presença do nosso Deus. Qual era o papel do sacerdote no Antigo Testamento? Era convocar o povo para adorar. Era para convocar o povo para ir à presença de Deus. E é esse o propósito a qual Deus chamou a mim e a você. Sacerdote do nosso lar. Ser os homens em que conduzem as nossas famílias à presença do nosso Deus. Mas a pergunta que eu faço, você tem cumprido com esse propósito? O tempo a qual Deus te deu, você tem realmente investido nessa questão de levar os seus à presença de Deus? Ou muitas vezes você chega em casa cansado e o que você vai fazer é investir tempo lá nas suas redes sociais. É ficar assistindo coisas que você não deveria estar assistindo. Deus nos chamou com um propósito. Deus nos deu 24 horas para que eu e você, a gente administre isso, mas que isso seja com um propósito a qual Ele nos chamou, de ser sacerdote do nosso lar. Deus nos chamou com um propósito. Deus nos deu o tempo a qual Ele, de fato, entregou para cada um de nós. E às vezes nós nos perdemos no tempo, porque não vivemos o propósito ao qual Deus nos chamou. Não obedecemos ao chamado ao qual Ele convocou a mim e a você, dia após dia. Por isso esse texto vai nos encorajar realmente a buscar no Senhor sabedoria, a buscar no Senhor, a entender a importância de eu e você, de nós a cada dia, contarmos os nossos dias. Em saber que viver a cada dia de maneira intencional, viver a cada dia de maneira com um propósito. Sabe, alguns anos atrás, eu tenho 4 filhos e eu decidi todos os dias da minha vida, quando eu acordo pela manhã, orar ao Senhor dizendo assim: Deus, que hoje eu seja um pai melhor do que ontem. Que hoje a minha vida seja intencional no relacionamento com os meus filhos. Que hoje eu seja um marido melhor do que eu fui ontem. Que hoje eu seja um amigo melhor do que eu fui ontem. Que hoje eu seja um discípulo de Jesus melhor do que eu fui ontem. Que as nossas vidas
de fato, elas possam revelar Jesus em todos os momentos. Que o tempo a qual o Senhor nos deu, a gente possa viver com um propósito de levar pessoas aos pés da cruz. A entender que a nossa vida é muito breve. O nosso tempo é muito rápido. E como você tem vivido os seus dias? Como você tem investido o seu tempo com a sua família? Como você tem investido o seu tempo com os seus filhos? Como você tem contado os seus dias? Como você tem buscado no Senhor sabedoria todos os dias? Mas como você tem investido o seu tempo em obedecer o propósito ao qual Deus te chamou? Por isso, a administração do tempo, eu fiquei orando e falei, Deus, o que eu vou falar nessa noite? Quando eu estava preparando, nas últimas semanas. E, sabe, eu não queria trazer aqui fórmulas e coisas como a gente administra o tempo, porque isso a gente encontra em vários lugares. Maneiras de como administrar melhor o seu tempo, planilhas, aplicativos e tal. E aí o Senhor me incomodou a trazer esse texto. Sabe, primeiro para mim, porque confesso para vocês que em alguns momentos eu me perco no meu tempo. Em alguns momentos eu, de fato, negligencio algumas coisas. Mas foi um tratar do Senhor no meu coração e mostrando assim, puxa, como você tem contado os seus dias a cada dia? Como tem sido a sua intencionalidade no relacionamento com os teus filhos? Como você tem buscado a minha presença dentro do seu lar? E sabe, isso é um grande desafio para cada um de nós. Porque creio que a sua agenda é uma agenda superlotada. Tarefas de trabalho, tarefas de outras questões que você acaba se comprometendo. Mas o principal, o que precisa haver em primeiro lugar na sua vida, é a presença de Deus. E em segundo, a sua família. E você sendo usado por Deus para que os seus possam viver de maneira a obedecer à lei do Senhor e a experimentar esse cuidado do Senhor a cada dia. Por isso eu quero, nesse momento, orar junto com você. Primeiro, pedindo perdão, porque muitas vezes nós negligenciamos a administração do tempo. Muitas vezes nós negligenciamos essa maneira de como nós vivemos a cada dia, de como nós investimos o tempo a qual o Senhor nos deu. Muitas vezes perdemos tempo com coisas tão banais, tão fúteis. O que nós precisamos lembrar é que os nossos dias são passageiros. O que você deixou de fazer hoje, muitas vezes, talvez você não vai ter a oportunidade. Talvez a oportunidade que você tinha hoje de ligar para alguém, de mandar uma mensagem, sabe? A gente precisa parar de ficar procrastinando as coisas. A gente precisa parar de ficar deixando para amanhã o que a gente pode fazer hoje. A gente precisa parar de não entender e perceber a urgência de viver o hoje e o agora. De ser intencional no hoje e o agora. Com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos pais. Por isso eu quero, junto nesse tempo, orar com você, clamando por misericórdia e graça, pedindo perdão, mas ao mesmo tempo pedindo direção de Deus, para que Ele nos dê um coração sábio, dia após dia, de como administrar o nosso tempo, de como viver a cada dia, de como ser intencional nos nossos relacionamentos, mas que a gente viva o propósito ao qual Deus nos chamou, de sermos sacerdotes no nosso lar, conduzindo a nossa família aos pés da cruz. Por isso eu quero te convidar nesse tempo a fechar os seus olhos. E eu quero te dar uns segundinhos aí para que você coloque diante do Senhor aquilo que talvez você lembrou aí, em momentos em que talvez você não foi intencional, em momentos em que talvez você desprezou o coração do seu filho, da sua esposa, porque talvez você estava cansado e você não priorizou ele naquele momento. E talvez em momentos em que você chegou em casa e a sabedoria não foi algo que emanou do seu coração, mas que o Senhor te fortaleça a cada dia a cumprir com o propósito a qual Ele te chamou, de ser o sacerdote do lar, aquele que realmente investe tempo na presença do Senhor e conduz os seus a investir esse tempo também.
Pai amado, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Primeiramente clamando ao Senhor por misericórdia, por perdão, Pai. Perdão porque tantas e tantas vezes nós negligenciamos o tempo ao qual o Senhor nos deu. Tempo tão precioso, Deus. Mas investimos em tantas outras coisas. Coisas que muitas vezes nem trazem, Deus, crescimento, nada para as nossas vidas. Por isso nós queremos pedir perdão, Pai. Perdão porque perdemos tempo e não investimos, ó Deus, naquilo que é importante, essencial para as nossas vidas. Mas juntos aqui nós queremos clamar ao Senhor para que, Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos ajude, Pai, assim a entender que precisamos viver a cada dia, Pai, a revelar a Tua glória, o Teu poder através das nossas vidas. Mas também, Senhor, entender o quão importante é nós estarmos presentes na nossa família, com os nossos filhos, as nossas esposas, ó Pai, demonstrando o quanto eles são importantes para cada um de nós. Deus, que a gente possa assim dar a atenção que eles precisam, o carinho, o amor, Deus, que eles precisam nesse tempo. Pai, que a gente busque, Deus, ser intencional nos nossos relacionamentos, ó Pai. Mas também, Deus, queremos clamar para que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, graça dia após dia, a saber como lidar com as situações que nós enfrentamos a cada dia, Deus. Seja no trabalho, seja dentro de casa, Deus, que o Senhor nos dê um coração sábio, dia após dia, para que a gente possa discernir, ó Deus, e também tomar decisões que realmente agradem ao Senhor a cada dia, Pai. Mas nós queremos clamar também para que o Senhor, Deus, nos ajude a cumprir o propósito a qual o Senhor nos chamou, de ser, ó Deus, o sacerdote do nosso lar, aquele a qual conduz, ó Deus, a nossa família aos pés da Tua cruz, Pai. Deus, que em nome de Jesus possamos sim, Deus, obedecer essa ordem, Deus, e viver a cada dia isso como uma realidade dentro dos nossos lares, ó Pai, conduzindo os nossos filhos, a nossa esposa, na Tua presença, Deus. E sim, como família, Deus, buscar a Tua presença, Deus, na direção em tomada de decisões, buscar a Tua presença, Deus, como esse ato de adoração ao Senhor, Deus, clamando para que a Tua presença faça parte do ambiente do nosso lar. Buscar a Deus ao Senhor dentro do nosso relacionamento conjugal, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos fortaleça a cada dia, que o Senhor nos ajude sim, Pai, a viver, Deus, a administrar o nosso tempo de acordo com a Tua vontade, com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, Pai, assim como lemos nesse texto hoje, Pai, ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente alcance, Deus, um coração sábio. Deus, que a nossa vida, Pai, possa sim ser, ó Deus, homens que revelem ao Senhor em tudo que faz, que seja através de atitudes ou através da nossa fala, Deus, que revele o Teu amor a cada dia. Por isso nós oramos aqui nesse tempo, clamando ao Senhor, mas pedindo, Deus, que o Senhor nos conduza ao centro da Tua vontade e que a gente viva, Deus, os propósitos do Senhor para cada um de nós. Assim nós oramos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe e que a gente possa viver isso a cada dia, aprender a contar os dias, ter um coração sábio e viver uma vida com propósito, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.